Olá meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a esta terceira palestra de um ciclo de palestras, de 6 palestras, que faz parte do seminário sobre família. O tema é Rumos da Família, uma idealização aí da Igreja Presbiteriana Santo Eterno. Obrigado a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana que está disponibilizando este seminário para todas as pessoas através das suas redes sociais. Eu espero que você tenha assistido aí minhas 2 últimas palestras, que eu falei sobre a família como um projeto de Deus, como que Deus criou e a ideia de Deus era se projetar para dentro da família para que a família pudesse espelhar a glória e a bondade de Deus para toda a face da terra. Esse era o projeto de Deus. Nós vimos como que a Bíblia traz uma teologia da família, apesar dessa teologia da família não estar nos manuais de teologia, mas implicitamente a Bíblia fala de família de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos que para termos um conceito perfeito de família, nós temos que ter também um conceito perfeito de casamento, e para termos um conceito e uma ideia perfeita de casamento, o ideal de casamento, é necessário nós termos uma ideia, do que é gênero, ou seja, quais são as funções do homem e da mulher, qual a identidade do homem e da mulher para que possa haver um casamento bem-sucedido e assim uma família abençoada. Na segunda palestra eu falei com você sobre a história da família, mostrei como que a família ela veio se desenvolvendo através dos séculos, debaixo da queda. Ainda lembra que nós estamos dentro daquela trilogia, Criação, que foi a primeira palestra. Desde a segunda palestra nós estamos falando sobre a queda, Essa palestra de hoje também é sobre a queda. E naquela oportunidade eu falei para você como que a família veio se transformando através dos tempos, chegando nos modelos atuais dentro da Constituição brasileira sobre família. Nós percebemos que este modelo ele é falho porque ele está assentado sobre bases muito frágeis. Nós vimos também como que o homem, o cristão, ele deve fugir apenas de um modelo tradicional de família e adentrar ao modelo bíblico. Aí sim, o modelo tradicional tem sentido. Se o modelo tradicional está divorciado do modelo bíblico, não adianta você ter uma família nuclear, uma família tradicional apenas. É necessário você ter conteúdo, e o conteúdo é dado pela palavra de Deus, tá bom? Nesta palestra de hoje nós vamos falar então sobre a família sob ataque, ou seja, a família debaixo da queda. E para falarmos sobre família, vamos começar aqui através de Gênesis. Gênesis é o começo de tudo, é o princípio de todas as coisas, dos céus e da terra, o começo do universo, começo dos seres viventes e começo também do primeiro núcleo familiar através de Adão e Eva. A família que era para ser um projeto de Deus, quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, você percebe que esse projeto foi quebrado, ou foi pelo menos modificado através da tentação de Satanás. Satanás tenta Eva, faz com que Eva coma daquele fruto proibido, do qual Deus falou que era para eles não comerem, dá ao seu marido. Naquele instante, há um vírus, pior do que o coronavírus, Um vírus chamado pecado, ele entra para dentro da raça humana, o que a teologia chama de pecado original, Essa natureza pecaminosa depois ela é passada para toda a descendência de Adão e Eva e alcança a todos nós hoje em dia. Todas as pessoas que nascem, todas as crianças que nascem, já nascem infectadas com o pecado original. Elas precisaram ser remidas pelo sangue de Cristo na cruz. Muito bem, quando Adão e Eva saem da presença de Deus, eles são expulsos do paraíso, aquilo que era belo, aquilo que era harmônico no casamento, se torna agora um peso, um fardo. Quando Deus fala para Adão, Adão, quem disse que você estava nu? Porventura você comeu daquele fruto que eu disse que era para você não comer? E a primeira coisa que Adão fez não foi fazer uma autocrítica, não foi fazer uma introspecção, não. Ele já foi acusando quem? Eva, a mulher que Deus havia dado para ele. E o pior, indiretamente ele acusa Deus. Sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Foi ela que me fez comer do fruto. Então neste momento, Adão esqueceu daquela poesia que ele havia feito lá no Éden. Ora, finalmente essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne.
Agora esse ossos dos ossos de Adão e a carne dele, ele começa a separá-lo dele mesmo. Lembra que Deus falou, e serão os dois uma só carne. Agora Adão, debaixo da queda, debaixo de uma crise instaurada ali por Satanás, através do pecado, ele começa a se apartar da sua esposa e começa a acusar um ao outro. E assim nasce, né, as desavenças, o medo é instaurado ali no primeiro casal, as incertezas, as desconfianças, a deslealdade, né, a falta de fé, a desobediência, tudo isso é colocado dentro agora daquela família recém-criada por Deus, que era para ser uma família abençoada. E agora ela está sobre o poder e o domínio do pecado em todas as suas dimensões. Muito bem, essa família ela vai gerar um filho. Interessante, se você continuar no capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que Deus, ao sentenciar a serpente, ele diz, olha, diz para a mulher, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente. E ele diz que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Está bem claro aí que Deus estava colocando um redentor para a humanidade. E esse redentor viria da descendência de Eva. Tá? Era uma promessa. É o que muitos teólogos chamam de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. A primeira promessa messiânica que Deus traz para a família. Tá? Para novamente restaurar o núcleo familiar, que era um projeto perfeito de Deus que foi quebrado momentaneamente. Quando você vai para o capítulo 4 de Gênesis, você percebe que Adão coabita com Eva e ela gera um filho. E ela faz uma exclamação, a mesma exclamação, né, de alegria que Adão fez quando Eva apareceu para ele, agora Eva faz quando um filho aparece para ela. Ela diz, finalmente consegui um varão do Senhor. Ou seja, o Senhor, né, Deus me deu um homem. Talvez ela estivesse lembrando daquela promessa lá da hora da sentença que Deus deu sobre a mulher e sobre a serpente. Olha, eu vou, da sua descendência, eu vou suscitar alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Eva, ao ter Caim, ela pensou que Caim fosse esse descendente que iria pisar na cabeça de Satanás. Coitada, leva engano, né? Caim, ele vai dar sequência a uma série de fatos de desobediência à palavra de Deus. Caim foi o primeiro homicida e a Bíblia nos diz que Caim foi aquele que matou Abel, seu irmão, seu próprio irmão, por causa de uma inveja na hora da adoração. Caim não tinha o coração reto para com Deus como seu irmão Abel. E ele, por inveja, vai e mata Abel. E quando ele mata Abel, né, Deus dá uma chance para ele se recuperar, para ele se arrepender. Mas ele não se arrepende dos seus pecados. Então, a Bíblia nos diz que Deus vem e fala com Caim. Ele cai em si, ele não se arrepende, ele simplesmente diz que dura é a sentença que é colocada sobre ele e agora ele iria andar errante sobre a face da terra e com medo de alguém que pudesse matá-lo por causa desta ação, né, dessa ação criminosa, esse fratricídio que ele fez na primeira família humana. Muito bem, Deus fala para Caim que ninguém iria matá-lo porque Deus iria colocar uma marca sobre Caim. E a Bíblia nos diz que Caim, você pode acompanhar aí no seu slide, que Caim, ele foge da presença de Deus. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, tá? Aqui eu não vou falar para você quem era a mulher de Caim, como que existia já uma terra de Nod se Caim era o primeiro filho de Adão e Adão não tinha saído ainda daquelas imediações do Éden, mas enfim, isso aqui depois é para um outro estudo que é totalmente explicável através da palavra de Deus, tá bom? Vamos nos concentrar aqui na fuga de Caim. Caim, ele não só foge da presença de Deus, mas ele foge da presença da sua própria família. Ele abandona o núcleo familiar, ele abandona Adão e Eva, os seus pais, e foge para uma terra bem distante, porque ele estava sob maldição, ele estava com medo,
e ele estava agora sendo rejeitado pela sua própria família, ou ele próprio rejeitou a sua família. Então nós estamos começando a ver aí uma sequência, né, de más ações do ser humano e também as consequências do pecado de Adão e Eva. O pecado só está mostrando um pouquinho do seu veneno. Esse pecado ele vai se alargar em todas as áreas familiares, como nós veremos. Muito bem, Caim ele foge para essa cidade, casa com uma mulher, provavelmente filha, irmã dele, né? Isso aqui, a Bíblia, ela condensa séculos e séculos em apenas alguns versículos, tá? Talvez quando Caim achou a sua esposa, tenha se passado séculos e séculos e a Bíblia falou que Adão e Eva gerou filhos e filhas. Provavelmente era uma irmã de Caim com a qual ele se casou. Mas enfim, ele casou, gerou um filho chamado Enoque e a Bíblia diz que Enoque foi o primeiro a construir uma cidade no mundo. Foi o primeiro urbanista, tá? E Enoque, ele vai construir uma civilização naquele mundo antigo. A Bíblia nos diz que a quinta geração de Caim, com Lameque, vai ser o homem que vai romper todos os laços colocados por Deus, todas as normas colocadas por Deus lá no Éden. Ou seja, Lameque é o primeiro a matar um homem por simples desejo, né, por simples vaidade, e é o primeiro a ser poligâmico. Na verdade, ele foi o primeiro bígamo, né, da história. Ele lançou mão de 2 mulheres, o que não era normal naquela época. Ele foi o primeiro a fazer isso. E se nós formos acompanhar durante todo o tempo, a poligamia acompanhou o povo de Israel. Os primeiros patriarcas, como eu falei, né, na primeira palestra, na segunda palestra, eles foram polígamos, ou seja, tiveram várias mulheres. Em Gênesis 4:19, nós observamos que isso começa com Lameque. Então perceba que a família ela está sendo aos poucos destruída. As normas colocadas por Deus estão sendo alteradas pela própria humanidade. Quando a humanidade rejeita os ditames e a palavra de Deus, a vontade de Deus para a família, ela começa a criar suas próprias normas, suas próprias regras familiares e cada vez mais se afastando das regras originais colocadas por Deus no princípio. No capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver uma coisa interessante. Há 2 linhagens, a linhagem de Caim, né, e a linhagem de Sete e Enos. Há uma linhagem piedosa e uma linhagem maldosa, uma linhagem mundana e uma linhagem insana. Só que quando nós abrimos o capítulo 6 de Gênesis, nós observamos que essas 2 linhagens, elas se cruzam. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus, olhando a beleza dos filhos dos homens, tomou mulheres para si. E a partir deste momento, a partir deste cruzamento entre essas 2 linhagens, a terra começa a entrar em corrupção. E é por isso que Deus ele quer trazer o dilúvio sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus olha para a terra e vê só corrupção sobre a face da terra, só violência, só maldade. Surge uma raça extraordinária de homens poderosos que começam a dominar como tiranos aquela primeira geração de seres humanos ali próximo à criação, próximo ao Éden, né? Então nós observamos isso em Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, né? Que os homens, pela força, eles vão e fazem um rapto, uma tomada violenta de mulheres de outra linhagem. Isso não fica só em Gênesis. Quando a gente vai lá para Juízes capítulo 21, nós vemos que a tribo de Benjamim também teve que lançar mão desse expediente porque eles ficaram sem mulheres. Eles tiveram que raptar mulheres de outros povos para continuar dando sequência à sua tribo, né? Aqui você pode perceber um quadro muito famoso, né? O rapto das Sabinas, pintado em 1634, está no Museu de Nova York. O rapto das Sabinas é uma história, uma lenda, né, romana que mostra como que os primeiros homens romanos, a primeira geração de homens romanos, precisaram tomar mulheres para si, raptando deste povo chamado Sabinas aí. Então eles vão e raptam essas mulheres para suscitar descendência ao povo romano. Então você percebeu que essa ideia de raptar mulheres através da violência,
ela só começou no Éden, mas ela prosseguiu pela história humana. Talvez hoje nós não temos mais isso, né? Mas durante muito tempo na história da humanidade nós tivemos a violência contra a família, ou seja, uma família sendo forçada, sendo tomada de modo forçado pela violência. Imagine uma família assim, em que a mulher não conhecia aquele homem e ele vai lá na tribo dela, pega ela à força, traz para dentro da sua casa para suscitar uma descendência. Imagina que tipo de família que nós teremos, né? Muito bem. A poligamia, pessoal, ela é tão antiga que ela foi legitimada através de um código jurídico, o Código de Hammurabi, o mais antigo código que se tem conhecimento da história antiga, tá? O Código de Hammurabi foi escrito numa data muito antiga, 1750 a.C., foi escrito em acádico, e ele prevê nos parágrafos 146 e 148 a poligamia. Então a poligamia ela foi justificada através de uma legislação já nessa época antiga. Então dá para você perceber que quando os patriarcas eles são inseridos na cena bíblica, né, na história bíblica, eles são inseridos através dessa ideia de poligamia. Por quê? Porque isso era uma ideia disseminada naquela época, naqueles povos ao redor de Israel. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, como que a família ela não está apenas sob o ataque de Satanás, mas ataque do próprio homem debaixo do pecado. Eu quero trazer para você agora, tá, algumas informações, alguns sites, algumas notícias que mostram como que Satanás continua ainda furioso e tentando destruir ao máximo, né, o projeto de Deus, que é a família. Eu quero trazer para você um panorama aqui do que a humanidade, os seres humanos, a sociedade está falando sobre família. Então vamos ver a família sob ataque. Antes, porém, é interessante que Paulo ele coloca esse desarranjo familiar como um dos sintomas, como um dos sinais dos finais dos tempos. Ele diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Agora preste atenção, olha. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. E é justamente isso que nós estamos observando. O núcleo familiar está sendo desintegrado, está sendo desfeito a cada dia, a cada ano, a cada século. Está sendo desconstruído e construído um novo modelo de família ao gosto do homem pecaminoso, ao gosto da carne. Está sendo colocado no lugar do antigo projeto de Deus, do projeto original de Deus, da identidade do que seria uma família. Olha aqui, eu trouxe para você algumas páginas da internet, né? A internet hoje ela é um objeto de pesquisa muito rico. Se você quiser saber como que a sociedade está pensando, vá até a internet. A internet vai mostrar para você como a sociedade está pensando, né? Quais são os insights que está vindo aí da sociedade, quais as implicações em diversas áreas. Quer saber quais são os pensamentos da nossa sociedade atual? Vá até a rede mundial de computadores. Aqui tem um site que traz o seguinte artigo. Que tal desconstruir a ideia de família? É um site feminista, ou melhor, é uma articulista feminista que quer desconstruir a família tradicional. Para ela, a família tradicional está superada. Na verdade, não só superada, ela na verdade é um mal que tem que ser destruído. Essa ideia de família tem que ser desconstruída. Então você perceba que há muitas pessoas trabalhando com essa ideia de desconstrução. E não só a desconstrução da família em si, ela é mais objetiva. Esse próprio site traz aí esse slide que estou mostrando para você. Está nesse site que nós acabamos de ver e diz lá, olha, como pais, não basta simplesmente não espancar nossos filhos. É preciso não alimentar a cultura da palmada, bater para educar. A violência contra a criança não acontece num vácuo. Ela é possibilitada por todo um contexto de crenças, de autoritarismo, de cegueira emocional, de tratar a criança como propriedade dos pais. Quem cria esse contexto somos todos nós, a sociedade. Somos todos cúmplices. Aqui há uma briga, tá? Há uma crise sendo colocada entre pais e filhos.
E a sugestão desses novos influenciadores, né? Desses influenciadores de blogs, de YouTube, da própria internet, quais são as sugestões para eles? Olha, você não deve tocar na vida privada do seu filho, você deve deixar o seu filho crescer como ele bem entender. É ele que vai decidir se ele vai ser homem ou mulher, é ele que vai decidir se ele vai trabalhar num serviço A ou B, é ele que vai decidir a sua própria moral, a sua ética, enfim. Não toque no seu filho, porque ele não é uma propriedade sua. Você está cometendo uma violência, eles gostam de usar essa palavra, né, na faculdade, nos meios acadêmicos, uma violência simbólica, senão uma violência física contra essa criança. Aliás, violência física, ela é condenada no ECA, né? No Estatuto da Criança e Adolescente. Ela é condenada, você não pode nem dar uma palmadinha no seu filho para corrigi-lo. Por exemplo, se o seu filho está mexendo com drogas, né? Ou, não vamos a tanto, né? Se o seu filho, por exemplo, ele comete um ato que é errado, que você percebe que aquele ato está moldando o caráter do seu filho, não é um ato bom, né? Pode se transformar em um vício. Então você é proibido pelo ECA de dar pelo menos umas palmadinhas para correção do seu filho daquele ato errôneo que ele está praticando. Isso é condenado. E aqui você está vendo vozes sendo reverberadas aí pela rede mundial de computadores condenando que você corrija o seu filho, porque isso seria uma violência. Isso está completamente fora da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Eu coloquei para você aí, você está vendo na tela, alguns provérbios, só 3 provérbios, tá? Que eu retirei do livro de Provérbios, mas tem em toda a Bíblia falando sobre isso. Diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13:24. Olha o 22:15, o que diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, ou seja, a tolice, né, a rebeldia, mas a vara da disciplina a livrará dela. E agora, olha o que diz o 23:13-14. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Percebeu como que a palavra de Deus, ela contraria toda essa normatização de criação de filhos hoje em dia? A Bíblia não diz para as pessoas violentarem as crianças, machucarem as crianças, trazer uma violência por causa da raiva, por causa do furor, da ira dos pais. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina disciplinar a criança. E se for possível, pegue até uma varinha. Lembra você que tem aí mais de 40 anos, ou até mais de 30 anos, né? Os seus pais pegavam uma varinha, um cinto, ou seja lá o que for, para corrigi-lo. E você morreu por causa disso? Não morreu. Na verdade, você se tornou uma pessoa consciente. É isso que a Bíblia está falando, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá por causa disso, tá? Mas o que está dizendo essas vozes dissonantes hoje em dia, essas vozes modernas? Não discipline a criança, não cometa violência contra a criança, tá? Não bata na criança. Você tem que apenas dialogar, mas dependendo da idade, né? Por exemplo, uma criança de 7 anos para cima, de 8 anos, ela já tem uma bagagem cognitiva muito boa já, formada para ela entender o que é certo e o que é errado. Mas uma criança até uns 3, 4 anos de idade, ela não tem essa bagagem total. Ela precisa o quê? Ela precisa de que algo mais profundo, sensorial, venha corrigi-la. Não adianta só conversar, porque ela não tem essa abstração, né, que uma criança de 8, 9, 10 anos já tem. Então ela precisa de algo que possa corrigi-la no seu próprio corpo. E a Bíblia fala que você pode fazer muito bem isso. Você, pai, pode corrigir o seu filho, apesar da nossa legislação ir contra o que diz a palavra de Deus. Veja bem, não estou ensinando violência, estou ensinando disciplina, como diz a palavra de Deus. Não é para bater porque você está com raiva, é para bater para você corrigir aquela criança porque ela estiver errada. Vamos prosseguir? Então vamos lá. Ainda esta página diz assim, ó: adultocentrismo. Eles criaram, né, um jargão aí. O adultocentrismo. O que seria o adultocentrismo ou adultismo, né? A esquerda gosta de inventar novas palavras, neologismos à vontade aí, para encaixar nas teorias malucas que eles
a cada dia estão criando aí para cada vez mais fugir da norma da palavra de Deus. Tá? Eles dizem o seguinte, ó, adultocentrismo, adultismo, é uma prática social que estabelece o poder aos adultos, que de sua posição de dominação acreditam ser superiores a jovens e crianças. Olha o que essas feministas estão falando, o que elas estão ensinando, né? Que o adulto não tem poder sobre a criança, que isso é um estado de opressão e dominação, né? Porque o adulto se sente superior aos jovens e crianças. Então você não deve se meter na vida do seu filho, você deve deixar o seu filho ao Deus dará aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a filosofia do Zeca Pagodinho, aplicada agora na relação entre pais e filhos. Mas como você percebeu, a Bíblia não ensina isso. Ela ensina você a disciplinar o seu filho. Porque se você deixar o seu filho, né, como ele bem quer, a vida vai discipliná-lo. A polícia vai discipliná-lo. Os grupos sociais irão discipliná-lo. E ele pode ir até a sepultura, como você leu ali no último provérbio 23 da palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui. Outro site que prega contra a família. A família tradicional é realmente o que queremos? Então, essa pessoa aqui, né, esse articulista, ele está falando que a família tradicional tem que acabar, de vez tem que acabar. A família nuclear, composta por pai, mãe e filhos, tá? Essa família tradicional, ela não é saudável, ela tem que acabar. Outro site aí, que nós podemos observar também uma voz para colocar abaixo o modelo tradicional de família. Abaixo a tradicional família brasileira e seus males comprovados. Olha aí. A família brasileira, a tradicional família, né? O modelo tradicional, ela não está apenas superada, ela é um mal, então ela tem que acabar. Por quê? Porque ela tem que mostrar, né? Nós temos que expor o mal dessa família. Ou seja, nós temos que expor que essa família tradicional, baseada na religião, ela na verdade é uma família hipócrita, uma família vitoriana, né? Aquela moral vitoriana sendo ainda sustentada por este modelo tradicional. Isso aí tem que acabar. Isso não existe mais fidelidade entre o casal, não existe mais o poder pátrio, né? Os pais não podem mais corrigir os seus filhos. Então esse modelo de família, ele está superado, ele tem que vir abaixo. É isso que a internet, né? Ou melhor, a sociedade está falando através da voz da internet. Eu vou colocar para você aqui agora um vídeo de um congresso, de uma conferência sobre movimento homossexual, LGBTS, né? Agora tem várias siglas, daqui a pouco vai chegar até o Z e por aí vai. Esse camarada aí, que é um dos líderes deste movimento, observe o que ele está falando sobre a família. Ele deixa bem claro que a intenção do movimento é acabar com a família. Não é nem transformar em uma família homossexual, não é nem ter uma possibilidade de ter novos formatos de família, mas sim acabar com a família. Assiste esse vídeo. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Ontem, quando o Safato fez uma colocação muito pertinente sobre a questão da esquerda e da direita se colocando como uma força antissistêmica, né, como uma alternativa antissistêmica, em resposta a uma consciência social que passou a enxergar a esquerda como sinônimo de gestão estatal, no ciclo, né, no ciclo do início dos anos 2000, que fez com que se impusesse para os movimentos populares uma radicalização, onde essa radicalização não houve, como no Brasil, não massivamente, a direita assumiu o seu lugar de alternativa antissistêmica, pelo menos retoricamente. Então, cabe
a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso e aí, percebeu? Percebeu como que o intuito deles é acabar com a família. Tá? Então eles falam que família é coisa de direita. Então, como que os movimentos sociais podem reagir? Não é simplesmente falando que nós vamos agora, para mostrarmos que nós homossexuais não somos promíscuos, nós vamos ter uma família e vamos adotar uma criança, vamos mostrar para a sociedade que nós somos bonzinhos e organizados. O que ele está falando? Não, vamos para os finalmente, tá? Vamos acabar com essa máscara, vamos destruir o próprio conceito de família. Então, essa pessoa é uma das vozes, né, que está aí reverberando pelas redes sociais, pela nossa sociedade, pela academia. E a academia, lembra, é aquela que vai fazer, né, a mente, né, a normatização da nossa sociedade. As coisas saem da academia, vão para a arte e a arte ela coloca aí como uma norma para a nossa sociedade. Arte, eu estou falando da televisão, bom? Da própria televisão, da internet, enfim, todos os tipos de meios de comunicação aí que são um tipo de arte, né? As novelas, os filmes, comerciais, enfim. Nesse site da UOL aí, vem falando sobre o poliamor. Poliamor permite amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E uma declaração de um desses entrevistados que são adeptos desse modelo de casamento, ou modelo de união chamado poliamor. Olha o que ele diz. Quem segue o poliamor ama e é amado por mais de uma pessoa, mas os poliamoristas garantem que não tem nada a ver com promiscuidade. Opa, é lógico, claro, você ter um marido e 3 ou 4 mulheres, isso não é promiscuidade, né? Não tem nada a ver com promiscuidade. Você ter 2 casais, né, se relacionando dentro da mesma casa e um trocando a esposa do outro, não tem nada a ver com promiscuidade. Isso aí é coisa de reacionários, de religiosos, né? Isso não tem nada a ver, isso é algo natural, normal. E aí ele prossegue nessa aberração, olha. Nesse tipo de relação não há traições, é claro, não há traições, não há promiscuidade. Todos os envolvidos sabem que concordam com a não exclusividade do parceiro e vivem de maneira responsável e profunda seus amores. Claro, sempre responsável, né? Uma maneira muito responsável. Não há traição, não há promiscuidade e não há irresponsabilidade. O poliamor é um exemplo claro, né, de como que o ser humano, debaixo do pecado, ele consegue inverter a lógica, né, a lógica moral e colocar uma lógica que é prejudicial, que é totalmente daninha, como uma norma, e algo, não só uma norma, mas como algo desejável, bom e superior ao formato da família tradicional. Esqueça a amizade colorida, vem aí os casados por um dia. Olha que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, casados por um dia. É o famoso ficar, né? Mas agora aqui tem uma relação um pouco mais profunda de casamento. Vamos lá? Segundo Ricardo, um marido por um dia, entrevistado, casamento por um dia é como ir ao parque de diversões. É especialmente bacana quando há sintonia e se sabe que todos querem se divertir, mas com carinho no final e sem te amo, acoplado ao default. Como o casamento por um dia tem prazo de validade, ninguém tem expectativas e ninguém cobra ninguém. Lembra que eu falei na segunda palestra sobre o Bauman, sobre o amor líquido? É a tônica desses tipos de relações que nós estamos tendo hoje. É um absurdo, gente.
o que as pessoas estão fazendo. Um absurdo o que elas estão criando como norma para ter uma vivência saudável entre família, né? Esse é o casamento por um dia, são as novidades que a sociedade está trazendo. A sociedade, diga-se de passagem, totalmente rebelde à normatização colocada por Deus, totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Agora, preste bem atenção, não é uma questão apenas de expor a sua opinião. Se você gosta de um modelo A, um modelo B, de um jeito de ser familiar A ou um jeito de ser B, C, D ou F. Não é essa a questão. Isso aí está indo para a academia. E agora, muitas dessas pessoas, né, totalmente promíscua, totalmente com a mente cauterizada pelo pecado, elas estão produzindo algo para ser justificado teoricamente. Nós estamos vendo o caso de alguns psicólogos que estão até fundamentando a própria infidelidade conjugal, como é o caso desta pessoa aqui, dessa psicóloga. Ela escreveu um livro para falar sobre a infidelidade masculina dentro do casamento, mas não falar contra, falar bem da infidelidade. Ela fala que é um bem a infidelidade masculina. Aí você tem nesse site aí fazendo a promoção, né, deste livro dela, e o título é Infidelidade Masculina faz bem para o casamento, diz psicóloga. No livro Les Hommes, L'amour, la Fidelité, Maryse Vaillant diz que a infidelidade é essencial para o funcionamento psíquico de muitos homens, que não deixam de amar suas mulheres por causa disso. É uma aberração total, né? Mas quando a gente entende que o homem está sobre o efeito do pecado, e o pecado ele é devastador, a gente não entende até hoje a profundidade do estrago que o pecado faz dentro da psique humana, né? Dentro do ego, ou da imagem que Deus criou no ser humano, da imago Dei, né? Dentro da constituição da alma humana, a gente não sabe ainda, a gente ainda está observando todos os males e deteriorização que o pecado está fazendo dentro do ser humano. Olha a capacidade dessa mulher. Vamos ver o que ela fala aqui, tá? Isso aí é do próprio site que eu acabei de ler. Segundo a autora, as mulheres podem ter uma experiência libertadora ao aceitarem que os pactos de fidelidade não são naturais, mas culturais. Que absurdo, gente, né? Eu estava lendo essa semana um artigo falando sobre isso, né? Condenando a questão da fidelidade e exaltando a infidelidade. E como argumento para justificar esse ponto de vista, o que aquele articulista disse? Olha, esse negócio de fidelidade ser natural, isso é uma mentira. Porque quando você vai observar a natureza, você observa que os animais eles não são fiéis entre eles. Até as aves, que antigamente o pessoal falava que era dentro do reino animal, eram os mais fiéis, a gente percebe que as próprias aves são polígamas, né? Elas têm vários parceiros durante a sua vida. Então, esse negócio de natureza, de fidelidade ser algo natural, isso aí é uma balela. Na verdade, a fidelidade é uma construção cultural que cada sociedade impõe sobre si. Olha que absurdo, né? Então quer dizer que quando nós observamos certos tipos de espécie animal sendo infiel, né, tendo vários, ou melhor, essa questão de infiel para os animais não faz sentido, porque o animal não tem um senso de moral, ele tem instinto, só instinto. E ele não serve, claro, não serve como uma referência para a moral do ser humano, já que o animal ele é amoral, ele não tem uma moral, né? Agora, veja bem, não é porque os animais têm vários parceiros que isso pode ser trazido para dentro das relações humanas de homem e mulher. Porque se for assim, então eu vou justificar a violência pela violência dos animais. Já que os animais matam, eu posso matar também. Já que os animais eles agridem um ao outro, eu vou justificar a agressão humana através dos animais. Não tem sentido, né? Mas eles usam desses expedientes aí falaciosos para tentar justificar a sua maneira pecaminosa de vivência familiar ou de vivência conjugal. Muito bem, olha o que ela continua dizendo aí. Para Vaillant, divorciada há 20 anos,
Que novidade, né? Divorciada há 20 anos. Para quem prega que a infidelidade é algo muito bom, o que você esperaria de uma mulher assim, né? De um casamento assim? É claro que iria acabar. Para Vailante, divorciada há 20 anos, seu livro tem o objetivo de resgatar a infidelidade. Né? É a pastora da infidelidade. Segundo ela, 39% dos homens franceses foram infiéis às mulheres em algum momento de suas vidas. Para Vailante, os homens que não têm casos extraconjugais podem ter uma fraqueza de caráter. Eu não sei você que é mulher, eu acho que você não concorda com isso, né? Você acha que o seu marido ser fiel é uma fraqueza de caráter dele? Olha o que essa mulher, essa psicóloga está fazendo. Ela está invertendo a lógica, né? A lógica é, o homem que permanece fiel no seu casamento, na verdade, ele tem uma força de caráter extraordinária. Não só o crente, sobretudo aquele que não é crente, aquele que não conhece a palavra de Deus. Aquele que não conhece a palavra de Deus e é fiel à sua esposa, é um homem de muito caráter. Por quê? Porque ele está lutando contra uma força que está dentro dele, que é o pecado. O pecado, ele deseja a infidelidade. O pecado é uma força que leva o homem, sobretudo, tá, a ser infiel com a sua esposa. Mas isso é por causa do pecado. Lembra que eu falei no segundo vídeo sobre Jesus? Ele disse que a carta de divórcio dada por Moisés não foi porque isso é natural, é por causa da dureza de coração dessas pessoas. Então o homem infiel, não porque isso é uma norma da natureza humana, mas é porque é uma norma do pecado. É completamente diferente. Então aqui ela inverte a lógica, né? Falando que o homem que é fiel, ele tem de alguma maneira uma fraqueza de caráter. Olha que coisa diabólica, meus irmãos. E isso está sendo lido, isso está sendo ensinado, isso está sendo divulgado para toda a nossa sociedade. Mas observe o que diz o profeta Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É uma inversão de valores que está havendo em nossa sociedade. Isso começou lá nos primeiros capítulos de Gênesis, como nós mostramos para você, e esse efeito devastador do pecado ainda continua até o final dos tempos, até haver novos céus e nova terra. Agora você tem aí as regras para uma traição bem-sucedida. Observe o que essa socióloga, agora não é mais psicóloga, é uma socióloga, ela ensina como trair. Ela não só faz a apologia da traição, da infidelidade, mas ela ensina como trair. E ela pega como exemplo quem? Os franceses. Lembra que eu falei para você no vídeo passado que a Revolução Francesa é um dos piores males que houve na nossa humanidade, na sociedade atual, na época moderna? Pois é. Tudo que não presta, né? Tudo que não presta em termos de moral vem da França. Tem coisas boas também, tá? Mas através dessa mentalidade da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa trouxe, de liberdade, né? Sem limites, de igualdade sem limites, né? Nós estamos tendo uma devassidão na área, principalmente na área familiar. Olha o que ela diz nessa entrevista. A IG, né? Esse site aí, faz uma das perguntas que eu selecionei aí. É uma boa ideia de dizer ao seu parceiro que você o traiu? Ou é melhor manter a boca fechada? Aí a Catherine Hakim, né, essa socióloga, ela vai falar o seguinte, olha, a regra máxima é manter o caso completamente escondido e nunca constranger ou perturbar o marido ou a esposa. Isso significa que as traições devem ser sempre negadas, sempre. É totalmente não civilizado para uma mulher. Olha que maravilha, né? Quer dizer, uma mulher que trai o seu marido, uma mulher infiel, ela é uma mulher civilizada. É uma mulher, né, que segue as normas da civilização. E de fato, uma civilização divorciada da vontade de Deus, nós não poderíamos esperar nada mais, nada menos do que isso aqui, né? Essa inversão de valores. É totalmente não civilizado para uma mulher, de repente, confessar um caso, mesmo que ele já tenha acabado. Esse tipo de confissão sempre resulta em grandes problemas para o casamento. Quer dizer, confessar o pecado é o problema. O problema não é o próprio pecado em si, é confessar este pecado. Mas o que diz a palavra de Deus? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Jesus disse
que as coisas ocultas não ficará para sempre ocultas. Até aquilo que é escondido será revelado um dia. Tá? Mais cedo ou mais tarde, esse cônjuge, ele vai descobrir essa traição. Tá? Eu não estou falando aqui que todos os casais são perfeitos. Até casais evangélicos caem neste pecado de traição. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz para nós confessarmos nossos pecados e largá-lo. Pode haver perdão entre um casal onde houve uma traição. Pode sim esse casal continuar o seu casamento até o final das suas vidas. Então, um casamento abençoado, desde que haja perdão, esquecimento e que essa prática seja abandonada, né? Desde que haja uma reconciliação entre o casal. É difícil? É. Mas o casal, aquele cônjuge que realmente está debaixo do poder do Espírito Santo, ele tem o poder realmente de perdoar e de novamente reconciliar o seu casamento, trazer uma reconciliação debaixo das bênçãos das mãos de Deus. Você está vendo aí o Diário Catarinense trazendo uma matéria sobre fábricas, né, ou melhor, máquinas de camisinha sendo implantadas nas escolas catarinenses. Então, o que isso está fazendo? Está simplesmente dizendo aos nossos jovens, olha, faça sexo à vontade, não tem nenhum problema, desde que você não venha trazer problema para o Estado, com filhos, com doenças, não venha sobrecarregar a rede de saúde do Estado, tá? Não venha sobrecarregar a delegacia, tá? A Secretaria de Segurança, não venha trazer esses problemas para mim, não. Tá? O Estado, ele quer se omitir desses problemas. O que ele faz então? Olha, você quer transar? Não tem nenhum problema, tá? Não tem nada contra, não é pecado, você pode realmente fazer isso, desde que você se cuide, desde que você não fique doente, não contraia doenças venéreas, não venha para o SUS, sobrecarregar o SUS. Fora isso, não tem nenhum problema. Bom, é isso que eles estão dizendo para nós. E aí, é claro, a Globo não poderia ficar de fora. Não sei se você lembra num BBB, tomara que você não lembre, né? Mas isso circulou nas redes sociais, até pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, elas ficaram abismadas, né? Com essa tal família aí que estava no BBB 18, né? E houve uma coisa estranha ali entre o pai e a filha. O pai, em certos momentos, né? Confinado ali naquela casa, beijou a sua filha, se debruçou sobre ela como um homem se debruça sobre uma mulher, enfim, teve todos os trejeitos de uma amante, né, para com a sua filha. E isso se tornou um escândalo total. Isso ganhou as redes sociais, todo mundo comentou sobre isso. Mas isso é um reflexo do quê? De tudo isso que nós estamos vendo, dessas vozes que estão sendo ventiladas na sociedade, tá? Isso aqui é apenas essas vozes, né? Esses ditames, essas normas, sendo colocado explicitamente em prática em uma grande rede de TV que, por sinal, ela incentiva esse modo promíscuo de vida e essas novas formas de casamento. Estou falando da Rede Globo, pessoal, tá bom? Se você assiste Rede Globo, pelo amor de Deus, desligue a sua TV. Você está trazendo um mal para dentro da sua família. Aí uma outra reportagem, dessa vez do Estadão, né? Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa, diz o educador social Lula Ramírez. E eu que pensava que só existia um Lula na vida, né? Nós temos um segundo Lula. Muitos Lulas para um mundo tão pequeno, né? Mas esse camarada aí, esse tal educador, ele está lutando para que as escolas aceitem como normatividade a questão homossexual. Olha o que diz aí o texto. Queremos mostrar que a sexualidade é uma construção social. Ou seja, se é uma construção, você pode desconstruir. Há gays nas escolas e eles devem ser respeitados, do mesmo jeito que existe gente que se sente desejo pelo sexo oposto. Existe gente que sente isso pelo mesmo sexo. Olha aí, o que não é pecado? Esse cara nunca leu a Bíblia Sagrada, né? Vergonha, crime ou doença? Pecado e vergonha é. Crime e doença talvez não. Tá? Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é que aquele modelo de família perfeita com pai, mãe e filhos, na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo perfeito, né, de família perfeita, com pai, mãe e filhos. Isso está mudando e a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Olha, todos os estudiosos, né, da área das ciências sociais, os historiadores, tá? Cientistas políticos, eles sabem muito bem que a escola
é um ótimo objeto para doutrinação. Tá? Se você quer uma sociedade sadia, você começa educando as crianças nas escolas com educação sadia. Se você quer uma sociedade libertária, promíscua, começa ensinando desde cedo as crianças desta maneira. Então a escola é o foco de disputa, tá, entre as forças do bem e do mal, porque é ali que o ensino, a educação é transmitida como uma tradição, como não só uma teoria, mas uma vivência para as crianças, e elas saem dos bancos escolares já com a sua mente formada de maneira a não aceitar o modelo normativo ou heteronormativo colocado pela palavra de Deus como o desejável para a nossa sociedade. No entanto, a Bíblia ela é heteronormativa. Tá? Lembra que eu falei para vocês que uma boa família depende de um conceito bom de casamento, e um conceito bom de casamento depende da identidade de gênero. Quando você confunde a identidade de gênero, você vai ter implicações graves no casamento e, por sua vez, também no modelo familiar. É isso que nós estamos vendo até agora, tá? Olha o que diz aí Paulo quando escreve aos Romanos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência deste pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Percebeu como que a palavra de Deus ela vai totalmente contra essa nova normatização que a sociedade quer colocar sobre a família, sobre o casamento e sobre a identidade de gênero? A Bíblia ela é totalmente contra a questão homossexual. Não que os homossexuais sejam piores, né, ou inferiores aos heterossexuais. Não é essa a questão. Todos estão debaixo do pecado. A questão é a vida pecaminosa, tá? Que não é uma normativa colocada pela palavra de Deus, agora como vivência natural de um homem e de uma mulher. Ou seja, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Você percebeu que a palavra de Deus ela condena veementemente esses tipos de práticas homossexuais. Mas é isso que está sendo colocado aí como uma norma para as nossas crianças na escola. Por quê? Porque se você conseguir introjetar, ou seja, ensinar isso para as nossas crianças, colocar na mente delas que isso é normal, essas crianças que serão os futuros líderes ou futuros chefes de família. Tá? Imagina que tipo de família essas crianças adquirirão no futuro com essa mentalidade, sem nenhuma referência normativa dada pela palavra de Deus. É de se preocupar, né? E a geração Y para cá, né? Nós estamos na geração milênio, que eles falam, né? Que é essa nova geração da internet, das redes sociais, né? Essa geração, ela tem um grande apreço por esses novos formatos de família, e isso é preocupante, muito preocupante. Nós temos que ensinar a igreja, nós temos que ensinar os nossos jovens da igreja, tá? Porque ele passa mais tempo na escola do que na escola dominical. Enquanto ele passa 6, 8 horas por dia com o seu professor, que muitas vezes é um professor doutrinador, é uma pessoa que tem uma mentalidade totalmente divorciada da palavra de Deus, ele vai passar no mínimo aí, talvez, quem saiba, 1 hora no domingo com o seu professor de escola dominical. Então, 1 hora apenas não basta para você tirar da criança toda aquela bagagem, né, que foi colocada durante toda a semana, com praticamente 8 horas, né, de ensino na cabeça daquela criança. Um professor de escola dominical não vai conseguir fazer isso. Então você, pai, você, mãe, vocês têm que ensinar os seus filhos. Isso é ordem da palavra de Deus, está lá em Deuteronômio.
Você está andando com ele, ensina a palavra de Deus. Sentou em casa, ensine a palavra de Deus. Na hora do almoço, ensine a palavra de Deus. Faça o seu culto doméstico. Não fique dependendo da igreja ensinar o seu filho. Não fique mandando o seu filho, terceirizando o que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, tá? Que é o ensino da palavra de Deus para essa criança. Depois muitos pais vão chorar, né? O que aconteceu? Meu filho sempre ia para a igreja. Ir para a igreja não basta. Você tem que ensiná-lo, você, pai, mãe, pessoalmente a palavra de Deus, tá? Porque se você não ensinar, o professor da escola vai ensinar aquilo que é contra a palavra do Senhor. Pois é, meus irmãos, se por um lado nós temos uma tendência dentro da sociedade de querer se agrupar, se juntar em um formato de casamento, mesmo que esse formato não seja o formato normativo dado pela palavra de Deus, e essas relações entre o cônjuge seja uma relação mais frutos do desejo pecaminoso do ser humano do que os ditames da palavra de Deus, né? Por um outro lado, nós temos uma polarização. Aqueles que querem se juntar, né, em casamento, viver uma maneira poliamor, homoafetiva, enfim. Do outro lado, nós temos uma outra tendência, chamada de tendência single. A tendência single é daquelas pessoas que cada vez mais estão querendo morar sozinhas. Elas não querem um ajuntamento, elas não querem casamento, elas não querem família, elas querem morar sozinhas. Isso está sendo refletido na construção civil, né? Não sei se você percebeu, mas cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, os apartamentos estão ficando menores, né? Isso reflete o quê? Uma tendência que está tendo na sociedade. Muito por causa da tendência single, tá? Cada vez mais essas pessoas que querem ficar mais isoladas está aumentando em nossa sociedade. O mercado já descobriu esse nicho, né? De fazer promoções, de fazer produtos, de colocar propagandas exclusivo para esse grupo de pessoas, as pessoas que querem se isolar. Só que tem um porém, né? Isso vai gerar diversos problemas. Por exemplo, a questão do individualismo. Essas pessoas, elas tendem a ter um alto grau de individualismo acentuado. O individualismo também vai gerar o quê? Um egocentrismo. A pessoa, ela tem ela mesma como centro de todas as coisas. O individualismo não preza, né? O coletivo não preza a fraternidade, a comunhão, preza o quê? Os desejos individuais, ou seja, desejos egocêntricos. Isso vai refletir aí na perda da solidariedade para com o seu próximo. Uma pessoa egocêntrica, ela só pensa nela mesma, ela não pensa no seu próximo, o que contraria, claro, a palavra de Deus. A satisfação individual vai ser colocada acima da coletividade, e a tendência é fazer justiça com as próprias mãos, tá? Isso tudo que eu estou colocando para vocês aqui foram pesquisas sociológicas, tá? Em cima dessa tendência single aí. Tendência single. O aumento do divórcio também faz parte desse estudo, né? Essas pessoas, elas se divorciam justamente para querer morar sozinhas. Elas não querem mais uma relação de cônjuge, não querem estabelecer famílias, elas querem morar sozinhas. Então, elas vão para o casamento, como eu disse na palestra passada, com aquela ideia de que o próximo, o meu cônjuge, é que tem que me fazer feliz. Eu vou esperando a felicidade ser dada pelo meu cônjuge, e não eu mesmo fazer o meu cônjuge feliz. Quando essas pessoas elas se tornam insatisfeitas, porque estão baseadas num amor líquido, como Bauman disse, o que acontece? Elas vão se separar. Por quê? Porque nós temos uma relação de mercado trazida para dentro do casamento. Se aquele produto não me satisfaz, eu descarto aquele produto e compro um produto novo. Nesse caso aqui, essas pessoas singles, elas se divorciam para morar sozinhas, para ficarem sozinhas. E também, né, como eu já falei aí, uma diminuição do núcleo familiar, menos filhos sendo gerados pela nossa sociedade. Isso tem um problema sério. Quando você olha para a Europa já está com uma tendência muito alarmante de grupos singles. Ou seja, as pessoas querem cada vez mais ter menos filhos e cada vez mais ficar isoladas uns dos outros. A internet, ela veio dar um meio, né, para o qual essas pessoas
possa, de fato, manter essa vida single, né? As redes sociais, você pode ter 5.000 amigos nas redes sociais, sobretudo no Facebook, mas mesmo assim você ser uma pessoa sozinha, uma pessoa isolada, uma pessoa que não tem um relacionamento profundo e duradouro com outras pessoas. Como eu disse na primeira palestra, Deus não criou indivíduos. Deus criou uma comunidade, porque o próprio Deus é uma comunidade. Deus não é um indivíduo, o Deus Alá dos muçulmanos, que é sozinho, criou o mundo sozinho e talvez por causa da sua solidão ele resolveu criar seres humanos. O Deus da cristandade, o Deus dos cristãos, ele não tinha necessidade de criar, porque ele não se sentia sozinho, porque ele mesmo, como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já se bastava a si mesmo. Ele mesmo era uma família em si. Então, quando Deus ele resolve criar, ele vai criar no modelo trinitário, ou seja, no modelo de comunidade, no modelo familiar. Então, esse também não é o desejo de Deus, que as pessoas se isolem. Como não é o desejo de Deus que as pessoas se ajuntem, né? Que há uma aglomeração de pessoas num formato de casamento fora do que Deus estabeleceu para o ser humano. Eu deixo esse versículo, né, lá da Torre de Babel. Estamos voltando em Gênesis novamente, né, onde Deus percebe que aquele povo agora criou uma sociedade individualista, né, que quer viver de acordo com as suas regras, constrói uma torre, se porventura vier outro dilúvio, eles consigam ali se salvar indo para o topo daquela torre. A Bíblia diz que a torre que chegava até os céus para fazer uma comunicação direta com os deuses. E olha o que Deus diz: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eu vou pegar essa frase aqui para trazer para a nossa sociedade. Realmente, não há mais limites para o que o ser humano tenta fazer em termos de sociedade, enquanto indivíduo, enquanto também, né, um indivíduo dentro de uma família, para constituir uma família. Não há mais limites para o que eles inventam, para o que eles venham inventar através dos desejos pecaminosos que eles sustentam em suas almas. Mas enquanto a sociedade ela projeta essa nova moral conjugal, ao mesmo tempo ela tenta ridicularizar os valores cristãos, a fé cristã. Nesse site aí, ó, eles elegeram Kaká, né, na época em que ele estava na Igreja Renascer, como o homem menos sexy do mundo. Por quê? Porque Kaká era uma pessoa que casou virgem, uma pessoa monogâmica, uma pessoa comportada e que sustenta valores cristãos. Então, para o mundo, ele é o homem menos sexy do mundo, né? Graças a Deus por isso. Mas você observou aí como que o mundo ele ridiculariza os valores cristãos, principalmente os valores voltados à área do casamento. E a campanha da ministra Damares? Tá aí no site Diário Digital, né? Campanha de abstinência sexual contra a gravidez precoce é lançada. Então, eles vão fazer de tudo para ridicularizar a campanha de abstinência sexual trazida aí do Ministério da Cidadania, onde a ministra Damares atua, para a nossa sociedade, para tentar, né, barrar aí, ou pelo menos diminuir as gravidez precoce entre as jovens. A matéria diz o seguinte, ó: antes mesmo do lançamento, a campanha já provocou manifestações de médicos, de outros profissionais. Entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Defensoria Pública da União, que tem um dos seus núcleos voltados aos direitos da infância e do adolescente, já se posicionaram contra a iniciativa. Elas tratam o programa como ineficaz, invasivo e capaz de confundir a cabeça do jovem. Olha, o programa não foi nem implementado ainda e essas vozes ditas especialistas já estão falando que ele é ineficaz, que ele é inoperante, que ele é invasivo e que vai confundir a cabeça do jovem. Confundir como a cabeça do jovem? Eu não sei até agora, mas vamos prosseguir aí. Para o primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Clóvis Constantino, a estratégia da abstinência é inócua do ponto de vista científico, antropológico e do desenvolvimento afetivo e emocional do ser humano. Faz parte do desenvolvimento total da pessoa desenvolver a sua sexualidade. Ele só esquece que ela está falando de jovens de 11 anos, de 15 anos de idade.
É dessa faixa etária que ela está falando. E vem esse camarada aqui, esse tal de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acho que não deveria estar lá, né, pelo menos pelas ideias malucas que ele está expondo aqui, né, falar que isso não faz parte do desenvolvimento sexual humano. Estamos falando de adolescentes, de crianças. Estamos falando dessa faixa etária. Faz parte do desenvolvimento total da pessoa desenvolver a sua sexualidade. E isso começa com a puberdade. Dizer para não fazer sexo é algo ilusório, porque não ocorrerá. É claro que não ocorrerá. Já que, por exemplo, lá em Santa Catarina estão distribuindo máquinas de camisinha pelas escolas. É claro que não vai ocorrer. Por quê? Porque a sociedade está incentivando os jovens a fazer sexo. Mas a voz dissonante aqui, ela traz consigo valores cristãos, que incentiva as meninas, principalmente, a não ter relação sexual antes do casamento. Não é não ter relação sexual, mas é não ter relação sexual antes do casamento. E isso é estranho para essas ditas autoridades que estão aí sendo postas como vozes de especialistas da nossa sociedade, estão impostos, né, proeminentes e destacados da nossa sociedade, como esse camarada aí chamado de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por que eles acham isso estranho? Porque essas pessoas, elas veem o mundo com uma outra visão de mundo, uma visão totalmente mundana e pecaminosa. Os valores estão completamente invertidos. Porque se ele estivesse vendo o mundo com os valores cristãos, com uma cosmovisão cristã, ele iria apoiar essa iniciativa. E a Damares não está falando isso aqui apenas como uma medida de barrar a gravidez. Isso é um dos elementos que pode ajudar, né? Mas eles distorcem tudo, né? A mídia geralmente é a voz da pecaminosidade como órgão de comunicação. E aí nesse site GGN, que é um site de esquerda, tá? Totalmente de esquerda, esse articulista, de uma maneira raivosa, ele vai falar sobre esse projeto da Damares, né? Sobre abstinência sexual. Ele diz: abstinência sexual, o estudo mostra que a ideia de Damares fracassa entre jovens evangélicos. E aí ele vai trazer uma pesquisa de um doutor da faculdade metodista, né, que, diga-se de passagem, a faculdade metodista é uma faculdade de teologia liberal. Portanto, se você lê os trabalhos de graduação e pós-graduação dos alunos da metodista, você vai perceber com raríssimas exceções que estão fincados na teologia liberal, uma teologia que é contra a palavra de Deus. Mas enfim, ele baseou esse artigo aqui para falar mal do programa da Damares, falando que um estudo mostra que os jovens evangélicos, a maioria deles, não respeita a abstinência sexual. A maioria deles já tiveram relações sexuais. Ele diz assim, olha, o segundo parágrafo, o estudo publicado no Anuário Unesco Metodista em 2015 por Leandro Ortunes, doutor e mestre em Ciências Sociais, expectativa em ciências, especialista em Ciências da Religião, mostra que a maioria dos jovens evangélicos, mentira, é uma amostra, não é a maioria dos jovens evangélicos, é a maioria daquelas pessoas que ele entrevistou, mas não comporta todo o universo de jovens evangélicos no Brasil. Já começa a primeira mentira aqui. Já fez sexo antes do casamento, contrariando as campanhas controladoras de cunho religioso que inspiraram a mais nova política pública de Damares. Caso do movimento Eu Escolhi Esperar, que surgiu no Brasil no início da década passada. Então, não é de estranhar um site de esquerda, é claro, né, contrariando ou criticando aqui ferozmente o projeto da ministra Damares, que tem por trás valores cristãos, está embasado em valores cristãos, o valor de dizer ao jovem que ele tem que segurar a sua virgindade, a sua pureza até o casamento. Só isso. Mas isso é o bastante para causar uma revolta, né, em muitas pessoas da nossa sociedade. É assim que o mundo vê o casamento, né? Eles criaram um casamento próprio para si mesmo, eles criaram um tipo de família própria e uma identidade de gênero próprio. Então, eles estão querendo agora que aquelas pessoas que não concordem com isso também sejam convencidas a acreditar que isso é natural e deve ser também a norma para a nossa sociedade. Agora, quais são as consequências disso? Olha, dê uma olhadinha nessa reportagem, é uma revista americana que fala sobre os efeitos da sexualização feminina precoce.
onde está destacado aí, olha, os efeitos da sexualização prematura das meninas têm impacto no corpo e na mente, com o crescimento de comportamentos destrutivos, desordens alimentares, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Talvez aquele vice-presidente da Sociedade de Pediatria nunca leu uma revista como essa, né? Ou um estudo como esse. Porque se ele lesse, ele não falaria tanta besteira como ele falou naquela reportagem. Mas vamos prosseguir. Jovens infelizes recorrem a sexo e drogas, diz pesquisa. Isso está na revista Galileu. Então, jovens que são infelizes, são deprimidos, eles vão tentar encontrar uma solução onde? No sexo e nas drogas. Então, não é porque isso faz parte da natureza humana, né? Os jovens já fazer sexo. Não. Isso faz parte de uma natureza caída humana e de um monte de transtornos psicossocial que está aí colocado na nossa sociedade em cima dos nossos jovens. E é por isso que a maioria deles tendem a uma vida sexual mais precoce. Outra reportagem. Depressão entre jovens pode levar à vida sexual desregrada. Um estudo recente da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, indica que jovens com depressão são mais propensos a ter múltiplos parceiros sexuais em um ano do que os não depressivos. Percebeu? Então isso não tem nada a ver com o crescimento, como disse aquele vice-presidente, né? O crescimento natural dos jovens na puberdade, fazer sexo. Isso não é natural. Isso tem a ver com muitos transtornos, está sendo colocado aí, mas que está sendo feito vistas grossas por causa de uma cosmovisão mundana, pecaminosa e contrária à palavra de Deus, que muitos desses ditos especialistas colocam aí como normativa para a nossa sociedade. Vamos ver os resultados dessa vida desregrada, né, dentro da área sexual? Vamos lá. Uma outra reportagem da Veja. Curetagem após aborto lidera cirurgias no SUS. Ou seja, uma vida desregrada vai gerar bebês, esses bebês vão ser indesejados, o resultado vai ser o aborto. Tá? Aliás, existe uma grande propaganda de aborto sendo disseminada na nossa sociedade. Agora, semana passada, o próprio diretor-geral da OMS, né, aquele mesmo que causou aquele pânico por causa do coronavírus, veio falar que na época agora que nós estamos vivendo essa crise do coronavírus, é muito certo as mulheres abortarem. Né? Quer dizer, uma pessoa que deveria preservar a vida, né, está incentivando a morte de crianças dentro do útero. Enfim, isso são vozes que estão sendo colocadas e logo estará recebendo uma legitimação através das normas jurídicas. Ainda não aconteceu. Né? O aborto ele só é permitido em alguns casos na normatização jurídica brasileira. Em outros países é permitido o aborto, mas enfim. Aborto causa depressão e baixa estima na maioria das mulheres. Né? Então o aborto não é essa coisa natural e boa como o feminismo e muitos esquerdistas estão colocando para a nossa sociedade. Olha o que ele faz com as mulheres. Aborto causa depressão e baixa autoestima na maioria das mulheres. Mas não é só isso. Olha essa outra reportagem aí do site Terra. Mulheres que abortam têm mais chance de ter problema mental. Então esse é o resultado, né, de toda essa vida promíscua que é incentivada através de relações poliamor, da poligamia, de uma vida sexual desregrada, muitas vezes justificada por autoridades que deveriam condenar isso. A sequência é essa, cada vez mais o ser humano está indo para uma depressão e para o suicídio. Mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio, afirma estudo. E por aí vai, pessoal, tá? Se nós fôssemos ficar aqui, nós ficaríamos aqui 2, 3 horas só citando pesquisas e mostrando como que essa norma colocada sobre nós, sobretudo na área familiar, ela é muito frágil e ela é muito perigosa, porque não só leva a pessoa a se afastar da palavra de Deus, mas leva também ao caos social, leva ao caos de saúde pública e leva também ao suicídio. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Você tem uma vida desregrada, você vai ter parceiro desregrado, você vai ter uma gravidez indesejada
e também, como consequência, essa criança não vai ser desejada pelo casal, a solução é abortar. O aborto vai criar nas mulheres transtornos mentais, depressão que pode levar até ao suicídio. Vamos voltar ao plano original de Deus. Vamos ver como que mesmo pessoas que não são cristãs, quando colocam em prática valores cristãos, elas são bem mais sucedidas. Tá? Nós temos que conservar esses valores cristãos, conservar esses valores da palavra de Deus. E eu gosto de uma fala de um pensador conservador chamado Roger Scruton. Ele faleceu recentemente. E em um dos livros dele de Como Ser Conservador, ele fala o seguinte, olha, o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. E isso é verdade, sobretudo em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos. A paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar. Olha que Scruton está falando, né? Então, os bens duráveis, os bens que foram os pilares da civilização ocidental até hoje, vindo da filosofia grega e da religião cristã, esses bens precisam ser preservados. Se o negócio deu certo até agora, vamos preservá-lo. Aquilo que não deu certo, né, vamos modificar. Mas o conservadorismo ele faz isso, ele preserva estes bens. E um deles é o da vida familiar, mas o da vida dentro de um valor, de uma norma cristã. Quando o mundo coloca essas coisas em prática, a gente começa a perceber algumas mudanças na vida familiar. De repente, né, algumas pessoas têm um insight de valores cristãos. Dentro da arte, a gente percebe isso na música. Eu escolhi aqui a letra de uma música muito antiga, de uma dupla sertaneja, que muitos devem conhecer, que é o João Mineiro e Marciano, onde eles vão falar sobre crises no casamento, sobre as crises de amor. Se essas músicas fossem feitas hoje por um cantor de sertanejo universitário, com certeza a letra seria completamente diferente. A letra iria incentivar a traição, o poliamor, a bagunça, né? Buscar outros caminhos, a separação, o divórcio. Mas preste atenção como que esses cantores, eles ensinavam, né, o casal através, principalmente dessa canção aqui, né, Crises de Amor. Diz lá, só existe um caminho para nós dois, né, falando sobre o casal, não adianta tentar variações, né? Aí ele fala, né, que o amor já batizou o coração dele e tal. Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu peço, não se vá. Né? Não é um amor líquido, né, descartável. Ele quer preservar. Né? Por quê? Porque isso é muito caro. Né? Você constituir uma família não é fácil. Você sustentar um casamento não é fácil, é muito caro. E aí ele diz, é por isso que eu te peço, não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes, mas se agora o nosso amor está em crise, né? Ele diz, fique aqui, pois haveremos de enfrentar. Olha aí, no fundo isso aí tem um ensinamento cristão. O cristianismo ensina justamente isso aí. Dentro de uma dupla que não é cristã, está trabalhando com valores cristãos em uma música. E isso é louvável. É o que a teologia, né, sobretudo a reformada, chama de graça comum. A graça comum sendo dispensada até para as pessoas que não são evangélicas. E aí no final, esse final aqui que eu acho que é fenomenal. Ele diz, nem por isso eu te amo menos, nem por nada, né? Não adianta nem tentar novos caminhos, né? Quando é fácil conservar a velha estrada. Ou seja, isso é conservadorismo preservado através de uma visão de mundo cristã, de valores cristãos, mesmo que eles não tenham consciência teológica disso. Eles estão refletindo aqui nessa música valores cristãos. Então, até mesmo quando o mundo, né, obedece à palavra de Deus, eles vão refletir aí os valores cristãos para a nossa sociedade. Mas hoje o paradigma mudou, né? Esse tipo de música que não faz mais sucesso. É uma música retrógrada, é uma música reacionária. O negócio hoje é sertanejo universitário que manda você transar com todas as garotas, não ter fidelidade, não tá nem aí pro casamento. E se tiver casado e não der certo, entra a teoria das trocas sociais, como eu falei na palestra passada, né?
olha, o casamento está tendo mais custo ou benefício? Está tendo mais custo do que benefício? Dissolva o casamento, tá? Procure uma outra pessoa que te faça feliz. O importante é você ser feliz, o importante é o afeto. Olha o que diz aí esse site G1. Pesquisa diz que casar faz bem à saúde. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostra que casar faz bem à saúde. Os solteiros, dizem os ingleses, correm mais riscos de desenvolver doenças crônicas e até de morrer. Puxa vida, cuidado com você que é solteiro na igreja, viu? Olha, você tá correndo o risco de morrer, rapaz. Arrume uma rebeca rapidinho aí, porque é o que a pesquisa está dizendo. É claro que isso aqui, né, é apenas uma estatística, isso não reflete uma totalidade. Isso não quer dizer que você que é solteiro vai morrer porque você não casou. Mas isso tá falando de uma pesquisa, que os casados eles são mais saudáveis do que os solteiros na área da saúde. Né? É uma pesquisa. Pesquisa diz que casar faz bem à saúde. E realmente foi isso que Deus deu para Adão. Um casamento porque ia fazê-lo feliz, ia fazê-lo saudável. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Amor é cego, literalmente. No destaque aí, o amor torna o cérebro humano literalmente incapaz de prestar atenção em rostos muito bonitos. Aí está falando da paixão, né? Quando um está apaixonado pelo outro, é como que o cérebro tivesse um filtro. Pessoas com rostos muito bonitos, elas não merecem muita atenção de pessoas apaixonadas. Para casar, mulher não deve morar com o namorado. Mulheres que se mudam com os namorados mais de uma vez têm menos chances de casar e, caso chegue a casar, as taxas de divórcio são imensas. Então isso também está refletindo o que a palavra de Deus diz, né? Para você se abster do sexo antes do casamento, ou seja, casar somente para contrair uma aliança, né? Para ter um casamento duradouro, não é para ficar aí amaziado ou amaziada, passando de parceiro na mão de parceiro para parceiro. Morar juntos sem casar causa depressão. Casais que apenas moram juntos reportam níveis mais altos de depressão do que os que são casados. Outra reportagem. Vida sexual mais relacionamento sério igual satisfação. Segundo o estudo do sociólogo Anthony Pike, da Universidade de Iowa, casais que esperam um relacionamento ficar mais sério para iniciar a vida sexual desenvolvem relação de maior qualidade. É justamente isso que a ministra Damares está tentando também, né, colocar, mas que ela foi contrariada pelos ditos especialistas em pediatria. Abstinência, esse é o site BBC Brasil, né? Abstinência antes do casamento ajuda a vida sexual, sugere estudo. Depois eu vou deixar para você todos esses slides para você ler essas pesquisas. Depois, se você quiser entrar no site, tá? Você entra e lê o artigo por inteiro. Artigo: mulheres preferem o lar a uma profissão. Aqui está falando, né, que está vindo uma onda conservadora sobre as mulheres. As mulheres bem-sucedidas estão largando os empregos para se devotar ao lar. E é justamente isso que ensina a palavra de Deus. Lembra da nossa primeira palestra que eu falei sobre a construção da mulher? Né? Até falei de algumas palavrinhas em hebraico ali, que fala que a mulher ela foi colocada como a estrutura do lar. Isso está dentro da constituição feminina colocada por Deus, faz parte da identidade feminina. E algumas pesquisas estão revelando agora que a mulher, depois de uma enxurrada aí de propaganda feminista, de argumentos feministas, elas estão se deparando com uma insatisfação na profissão, uma insatisfação com o mundo fora da família. Estão se voltando novamente para o núcleo familiar, voltando para os filhos, para as coisas do lar, para o marido. Casais que lavam louça juntos são mais felizes. Casais que dividem as responsabilidades domésticas são mais felizes e satisfeitos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito feliz, porque todos os dias eu lavo as louças da minha esposa. Sou um marido obediente, viu, irmãos? Estou ensinando meus filhos também a ser bons maridos, porque eles também lavam as louças junto comigo. Aqui nós dividimos a tarefa. A minha esposa ela faz o almoço, a janta, e nós ficamos com as louças e muitas vezes arrumamos a casa, lavamos a casa. Só não lavamos a roupa e passamos porque a minha esposa acha que eu sou um desastre na hora de passar roupa e lavar a roupa. Mas o resto eu faço.
tá? Devido aí à tarefa doméstica, você deveria fazer o mesmo com a sua esposa. Sobretudo se a sua esposa trabalha fora, né? Então ela tem duas cargas, trabalha fora, vem para casa, tem um serviço doméstico e você às vezes fica aí com as pernas pro ar no sofá assistindo televisão, Big Brother e toda a porcariada que a Globo está despejando sobre você. Cuidado, rapaz. Ajude a sua esposa. Aqui diz, diz a pesquisa, ó, nessa revista de saúde e família. Casais que lavam louça juntos são mais felizes. Mas você não precisa só lavar louça. Pode varrer o chão, pode limpar a área, pode colocar o lixo para fora. Enfim, ajude o seu cônjuge. Isso é uma maneira de você demonstrar amor por ele também. Eu acho que eu arrumei alguma confusão com alguns irmãos da igreja, né? Mas isso é de bom coração, são valores cristãos que a Bíblia ela coloca sobre nós. Tá? Lembra que a mulher foi colocada como adjutora do homem, como uma auxiliadora, para que ele fosse idônea. Né? O homem então deixará o seu pai e a sua mãe e vai se apegar à sua mulher, ou seja, vai se agarrar a ela. E serão os dois uma só carne. Então há uma só pessoa no casamento, não são duas. Tem muitas pessoas que têm a mentalidade individualista, mesmo dentro do casamento, mesmo sendo cristã. Né? Eles pensam com uma cabeça diferente. Você tem que pensar com uma só cabeça com a sua esposa e você com o seu esposo. Vocês têm que pensar em conjunto, porque dentro da palavra de Deus vocês são um só. Então se a sua esposa faz alguma coisa no lar, você tem que fazer também. E se o seu esposo faz, você também tem que ajudá-lo. Tá? Então vocês têm que andar em harmonia para que o seu casamento seja saudável. Essas pesquisas que nós vimos aqui são pesquisas que estão demonstrando na prática como que os valores cristãos eles são mais saudáveis do que os valores colocados pelo mundo afora aí, né? Por essa nova mentalidade normativa para o casamento, para a família e para a identidade de gênero. Pessoal, nós começamos em Gênesis e vamos terminar em Gênesis, tá? Nós estamos numa época da qual Jesus comparou com os dias de Noé. Jesus falou que na época da sua volta seria como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Olha aí, família, casamento, cônjuges. Né? Jesus cita primeiro isso aí como uma característica dos dias de Noé. Então nós estamos nos dias de Noé. Tá? Agora, muitas pessoas não perceberam por que Deus trouxe o dilúvio. Para você entender o capítulo 7 de Gênesis, metade do capítulo 6 para frente, que fala sobre o dilúvio, sobre a ira de Deus sobre o homem, você tem que entender a sociedade na qual Noé vivia. A sociedade na qual Noé e a sua família estava colocada ali naquele mundo primitivo, né? A sociedade que eu chamo sociedade de Caim. Então, vamos aprender como viver, né, vivendo como Noé no mundo de Caim, andando com Deus em uma sociedade neodiluviana. Para entendermos como era a sociedade de Caim, nós vamos entender no capítulo 4 como que Caim construiu essa sociedade. Tá? E depois no capítulo 5, como que a descendência piedosa de Adão, através de Sete de Enos, construiu uma outra sociedade. E no capítulo 6, como essas duas sociedades se cruzam e por aí, por causa desse cruzamento, vem a ira de Deus sobre o mundo. Como que era a sociedade de Caim? Lembra que Caim foi o primeiro a fugir do convívio familiar e habitar na terra de Nod, e por lá ele achou uma mulher e casou, possivelmente uma das suas irmãs. O seu filho Lameque foi o primeiro a criar uma cidade, né? O primeiro a desenvolver a vida urbana. E ele deu nome na cidade de Lameque. Então, no capítulo 4, 17, nós temos a primeira cidade, a primeira sociedade criada pela descendência pecaminosa de Caim. Então você percebeu aí que as cidades, elas são aglomerados de pecado, né? E isso tem a sua gênese lá nos primeiros capítulos, onde mostra Caim fugindo da presença do Senhor e da sua família. Jabal, um descendente de Caim, foi o primeiro a fazer uma domesticação de animais, é o domínio da pecuária. Tá? Jubal foi o primeiro a criar uma cultura, né, a música, através dos instrumentos musicais. Tubal-Caim criou a siderurgia, ele dominou o ferro, o cobre, né? Isso exigia um domínio matemático perfeito, viu? Lameque foi o primeiro a fazer uma poesia e o primeiro bígamo também, e o primeiro a fazer uma música quando ele matou um homem. Então, percebeu que a sociedade de Caim, se por um lado ela era desenvolvimentista, cientificista, uma sociedade
que estava em pleno desenvolvimento científico e tecnológico. Por um outro lado, também era uma sociedade que desenvolvia rapidamente o pecado, a violência, né, a imoralidade. Era uma sociedade corrupta, ímpia e sensual. Havia homicídio, poligamia como prática normatizada. A geração de Caim acaba com um homem gabando-se de 2 homicídios, no capítulo 4, versículo 23. O próprio Lameque faz uma poesia com música, né, perante as suas mulheres por ter matado 2 homens. Então, essa é a sociedade de Caim. E para piorar a coisa, nós temos depois, no capítulo 6, gigantes, que a Bíblia diz. Talvez não tão gigantes em estatura, mas em si em fama, tá? Em poder, homens autoritários, né? Que dominavam aquele mundo ali e tocavam o terror naquele mundo, matando pessoas, dominando, saqueando, enfim. Era uma sociedade que estava à beira do caos. E para piorar, os filhos de Deus, a sociedade boa, vinda de Sete e Enos, cruzou com os filhos dos homens, ou seja, a sociedade de Caim. E por isso a violência agora se alastrou sobre a face da terra. Não tinha mais ninguém que fizesse o bem. Ninguém que fizesse o bem. A única pessoa ainda que sustentava uma revelação verdadeira de Deus e que ia contra aquela cultura era Noé. Noé era um homem que vivia na sociedade de Caim. Um homem piedoso e obediente a Deus, que vivia numa sociedade pecaminosa. E não é justamente isso que está acontecendo na nossa sociedade, irmãos? Tá? A igreja, ela está no mundo neodiluviano, no mundo que é implementado pelas ideias de Caim. O grande problema da geração de Noé foi a normatividade. A rebelião contra um padrão imposto pelo Criador. Esse era o grande problema da geração de Noé, da sociedade de Caim. Eles não queriam uma normatividade colocada pelo Criador. Eles não queriam se adaptar aos padrões divinos para a sociedade, para o casamento, para a família e para a adoração a Deus. Eles rompem com tudo isso. Desde Caim vem sendo rompido, né, essas amarras que ainda sustentavam a sociedade. Agora, na época de Noé, tudo isso está vindo abaixo de uma maneira muito rápida e acentuada. Então, irmãos, nós temos que aprender, tá, a como viver uma contracultura. Noé, ele vivia uma contracultura. Ele não vivia de acordo com a cultura da sociedade de Caim. Nós também temos que pegar o exemplo de Noé de contracultura. Nós temos um chamado à contracultura. O que é uma contracultura? É quando você cria uma cultura que vai contra a cultura dominante que está estabelecida na sociedade. Então a igreja, eu e você como cristãos, como família cristã, nós não podemos nos assimilar, normatizar os nossos valores por meio do que o mundo está colocando como padrão. Isso é misturar a geração boa de Deus, né, a geração santa, com a geração pecaminosa do mundo. Só que muitos cristãos estão fazendo isso, ao invés de ir na palavra de Deus como a norma última de criação dos filhos, a norma de como viver feliz com seu cônjuge, como constituir uma família, eles estão bebendo nas normas que o mundo está colocando para eles. Não se misture com os filhos de Caim, não ande com os filhos de Caim e não pense como os filhos de Caim. Noé não andava com os filhos de Caim, não pensava como os filhos de Caim e não se misturava com os filhos de Caim. A Bíblia Sagrada fala para nós não andarmos no caminho dos pecadores, está lá no Salmo 1. A partir do Salmo 1, né, fala para não andar, não se deter na roda dos pecadores, né, não ficar na roda dos escarnecedores. Nós devemos ter um distanciamento. Estamos falando muito sobre distanciamento social. Nós temos que ter um distanciamento moral e um distanciamento espiritual das pessoas do mundo. O cristão não pode andar como o mundo anda. A nossa norma deve ser a palavra de Deus. Nós devemos ser obedientes a um chamado contracultural. A nossa cultura é a cultura da palavra de Deus. A nossa norma é a norma da palavra de Deus. Se o mundo de Caim que está aí fora, os filhos de Caim estão aí fora, ditando normas, querendo subverter as regras dadas pelo Criador, nós devemos então fazer uma contracultura, nos basearmos na cultura do reino de Deus, na cultura
bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós, tá? Ter um casamento saudável, ter uma família saudável, uma criação de filhos saudável, né? Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Há muitos casais que infelizmente estão na igreja, mas as normas do seu casamento, da sua família, da sua criação de filhos se baseiam nas normas do mundo e não nas normas da palavra de Deus. Nessa palestra de hoje eu mostrei para você como que a internet ela é como se fosse uma voz que ecoa, né? A voz da sociedade ecoando pela rede mundial de computadores, pela internet. E ela está mostrando para nós que cada vez mais os valores cristãos estão sendo submetidos a uma outra norma, estão sendo desconstruídos e no seu lugar está construindo uma outra norma que é divorciada da vontade de Deus, que está muito longe do que Deus pretendia para nós no começo. Como disse Jesus, no princípio não era assim, por causa da dureza dos vossos corações. Então nós mostramos aí, né, vários sites, vários artigos, teorias de especialistas que vão contra a palavra de Deus. Mostrei para você também como que muitas pesquisas, né, estão refletindo os valores cristãos para o casamento, como se fosse uma coisa, como uma coisa boa para a pessoa implementar no seu casamento, na sua vida conjugal. Tá? E por último, eu mostrei aí para vocês, né, como que Noé enfrentou aquele mundo antediluviano, né, aquele mundo antes do dilúvio, uma sociedade dos filhos de Caim, como que ele implementou a cultura da obediência à palavra de Deus e como que ele foi bem sucedido em proteger a sua família. 8 pessoas foram salvas. Ele, sua esposa, seus filhos e sua nora. É o que ele conseguiu salvar, né? Salvou a sua família. E é essa a vontade de Deus. Salve a sua família dessa geração degenerada, dessa geração pecaminosa. Não deixe que os seus filhos se espelhem nos nefilins da vida, que são colocados para nós, nos BBBs da vida, aí, das novelas, dos filmes, das propagandas midiáticas, da própria internet. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa palestra de hoje foi bem extensa. Espero que você tenha gostado e tenha paciência comigo nas próximas palestras. Deus te abençoe em nome de Jesus.